Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela missão que tu nos confiou, ó Deus. Obrigado pelos meus queridos irmãos. Obrigado, Senhor, pelos meus líderes, os meus queridos pastores. Ó Senhor, obrigado pela tua igreja maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela missão recebida. Obrigado, meu Senhor, pela unção do céu. Obrigado, meu Senhor, pela unção da terra. Os teus ministros, ó Deus, que me apontaram, que confiaram, que me deram a oportunidade de servir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Querido Senhor, abençoa os meus irmãos, a tua igreja, a testemunha fiel. Tu sabes, Senhor, que eu sempre orei, sempre intercedi pelos teus ministros, sem fazer distinção de denominações. Ó Senhor, obrigado pelos teus ministros, obrigado, meu Senhor, pelos meus amigos ministros, obrigado, meu Senhor, pelos que te serviram e cumpriram a missão e foram embora, foram para casa. Obrigado, meu Senhor, pelos ministros que te honram, pelos ministros que nos ajudam, pelos ministros que nos ajudaram na minha infância espiritual e até agora. Amado Senhor, obrigado pela tua igreja, guarda os teus servos, homens e mulheres, jovens e adultos, na cidade e no campo. Pai maravilhoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Estamos no ano 34. O nosso sentimento é de responsabilidade, um sentimento de necessidade de cumprir, desempenhar, desenvolver o ministério, desempenhando um dever, cumprindo um dever, uma missão recebida. Então, meus amados irmãos, hoje o nosso texto é o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos de 1 a 6. É também um texto muito especial. É a unção do primeiro rei de Israel. Deus, na sua infinita compaixão e bondade, mesmo conhecendo as nossas fragilidades, Deus nos honra, Deus nos dá oportunidades, Deus nos confia uma missão. Vai depender da nossa perseverança. Deus não força, Deus não forçou no passado e Deus não força hoje. Deus nos dá a graça, nos dá o seu Santo Espírito e nos capacita para fazer a obra. Então vamos aprender juntos, lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos de 1 a 6. Louvado seja o nosso Deus. Samuel tomou um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não tem o Senhor te ungido por capitão sobre a sua herança? Partindo hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel,
no termo de Benjamim, em Zelsa, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Senhor dos exércitos celestiais, nós estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e agora, Senhor, suplicamos a Tua unção, a Tua graça, a Tua bênção para fazer a exposição, Senhor, para a edificação dos nossos ouvintes, os nossos irmãos e os que venham ter contato com as nossas publicações. Abençoa os teus servos na cidade e no campo, homens e mulheres, jovens e adultos, os teus ministros, ó Deus, os idosos, os enfermos, os que estão aflitos, ó Senhor, guarda cada um. Pai bendito, ouve a nossa oração. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus de Israel, que enviou o seu Filho amado para nos dar a graça, a paz, a salvação e a unção e o gozo do Espírito Santo. A leitura que eu fiz, uma pequena leitura, meus queridos irmãos, 1 Samuel, capítulo 10, versículos de 1 a 6, falando da experiência de Samuel, que estava, digamos, às voltas com uma nação que não estava tendo a administração coesa, uma visão coesa, eles estavam tendo muitas dificuldades porque havia desconfiança em relação aos filhos de Samuel, e Samuel já era bastante idoso, tinha servido Israel muito bem. O serviço de Samuel, desde os dias de Eli, ele ainda muito pequeno, ele foi levado como um voto de sua mãe e foi levado para Siló, entregue ao sacerdote de Deus, e ali ele ficou vivendo, fazendo, digamos, mandados, atendendo às necessidades do sacerdote idoso. Deus começou a abençoar aquele garoto
Deus tinha um propósito em sua vida, a mãe tinha dedicado ele ao Senhor, consagrado ele ao Senhor, e aquela consagração tinha sido validada nos céus. Samuel cresceu na casa de Eli, cresceu envolvido com a atividade do sacerdote de Deus. Viu certamente muita coisa desagradável, ouviu certamente muita coisa desagradável, porque o povo dava um testemunho negativo dos filhos de Eli. Samuel cresceu, tornou-se o sacerdote, tornou-se o juiz da nação e envelheceu como todos nós. Agora, as autoridades, os anciãos do povo não acreditavam nos filhos dele. Os filhos de Eli foram profanos e o Senhor os tirou, eles morreram por profanarem as coisas de Deus. Os filhos do Samuel não eram profanos, mas parecia, o texto parece indicar, eles eram carnais, eles eram avarentos, eles tinham uma mácula perante a nação. Resultado, o povo pediu um rei. Samuel ficou triste, mas foi falar com Deus. E Deus direcionou Samuel para ungir um rei para o povo. Era um propósito divino, muito embora não tivesse sido tocado no assunto desde os dias de Moisés. Mas Moisés escreveu o Estatuto do Rei. Era uma questão de tempo, neste caso, foi uma questão de séculos. Aconteceu 460, 470 anos depois da saída de Israel do Egito, a unção do primeiro rei, o rei Saul. Mas Deus, que falava com Samuel, que orientava Samuel, tinha dito para ele: amanhã vai chegar um homem aqui, ele vem assim, assim, ele é da tribo de Benjamim e tal. Então Deus tinha avisado, Samuel tinha organizado a recepção. Samuel tinha reservado um pedaço de carne, uma peça de carne. Tinha dado o cozinheiro lá e tinha dito: guarda isso aqui, não use, não mexa, isso aqui é para um momento, um caso especial. Deus tinha orientado Samuel. O Saul era filho de um produtor rural, um homem que tinha animais para o serviço, muitos jumentos, muitas jumentas. E algumas dessas matrizes, essas jumentas, tinham se desgarrado, tinham fugido. Os animais têm, muitas vezes, vai se afastando com a intenção de procurar água, procurar pasto, e os animais se perderam. O pai do Saul, o senhor Cis, disse para ele chamar um servo, um criado, e ir procurar os animais. E ele foi procurar esses animais. Procurou e não achou, procurou em vários lugares, não achou, e se informou: por aqui não tem um profeta, um vidente de Deus, que possa nos ajudar a localizar os animais. Aí deram o endereço do Samuel para ele. Em tal parte, assim, assim, assim e tal. E ele foi. Deus tinha falado com Samuel antes
E agora acontece o encontro de Samuel com Saul, lá na casa de Samuel. E foi isso que aconteceu. Samuel tomou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça do Saul. Era conhecido o gesto. Beijou o ungido do Senhor, que é um gesto de nobreza grandioso. Hoje não estamos mais beijando os santos de Deus. Em muitos casos nem confiamos. Em alguns casos mantemos reservas, muitas vezes com razões sobejantes. Samuel ungiu o Saul, beijou após a unção e disse: porventura não tem te ungido o Senhor por capitão sobre a sua herança, sobre a sua herdade, sobre Israel? Aí deu esses sinais. Hoje, quando você se apartar de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Os sinais. Quem tem direção de Deus não anda às escuras. Deus orienta. Samuel foi orientado por Deus sobre a vinda de Saul. Agora Samuel foi orientado por Deus a ungir o Saul. Samuel foi orientado pelo Espírito de Deus para dar estes sinais orientativos. Quando você se afastar de mim, você vai encontrar 2 homens. Eles estão junto ao sepulcro de Raquel. Era um monumento do sepulcro de Raquel. Era um monumento. E é na terra de Benjamim, em Zelsa, um lugar que hoje não é identificado. E os homens vão te dizer: acharam os animais, as jumentas que tu estava buscando, procurando. E o teu pai já não está mais preocupado, porque acharam. Agora a preocupação de teu pai é contigo. A preocupação de teu pai agora é com você. Teu pai estava dizendo: o que farei eu por meu filho? Onde está meu filho? Porque as distâncias eram grandes, ele foi se afastando e não voltou no mesmo dia. E Samuel disse: quando dali passares, quando sair dos termos do sepulcro de Raquel, você vai passar pelo carvalho de Tabor e vai encontrar 3 homens. Um deles, eles vão subindo a Betel, vão adorar a Deus. Um vai levando 3 cabritos. Outro vai levando 3 bolos de pão. Era a oferta pacífica, pela indicação. E o outro vai levando um odre de vinho para libação. Isso aqui, a indicação é que seria um sacrifício pacífico acompanhado de uma libação de vinho. E eles te perguntarão como estás e vão te dar de presente 2 pães e você vai receber. Você vai receber os 2 pães da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus. Samuel orientando. Então você vai prosseguir e vai chegar no outeiro de Deus. Era um alto, um lugar onde tinha
uns profetas. E então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto. Eles estão vindo de uma celebração, eles estão descendo do alto e trazem diante de si saltérios, os instrumentos de louvor, trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e profetizarão. Quando acontecer o encontro, eles vão profetizar. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás também com eles, e tu serás transformado em outro homem. Meus queridos, a palavra de Deus, hoje tão escassa, hoje tão escassa, é tudo feito pela mão do homem. O homem está dominando tudo, transformou a igreja em negócio mesmo, para a vergonha da maioria e até dos que não têm vergonha, transformaram a igreja em negócio. Eu estou velho, não aguento mais, não frutifico mais, não posso mais, eu te entrego a igreja e tu me dá uma parte aí. Estou arrendando igreja. Se não fosse imoral, se não fosse maligno, se não fosse trágico, mas é uma tragédia, é uma malignidade, é um deboche contra a orientação do Espírito de Deus. Arrendando igrejas. Estão arrendando igrejas. Alguns perversos piores vendem com as pessoas dentro. Tem acontecido. É uma tragédia. Falta a orientação do Senhor. Sobra o escárnio. Quando alguém almeja o episcopado e busca a Deus, Deus não mudou, continua orientando. Saul nem foi o rei que a nação esperava, mas Deus tem uma situação, Deus tem uma resposta para cada situação. Naquele contexto da loucura, das guerras, uma nação dividida, ele, claro que se precipitou, é tanto que terminou indo a macumba da época, a feiticeira, a pitonisa de Endor. Mas acontece que mesmo ele não tendo correspondido com a orientação do Espírito de Deus e do ministério de Samuel, do ministro de Deus que era o profeta Samuel, o juiz Samuel, o sacerdote Samuel, mesmo assim, a responsabilidade não é de Deus. Deus te deu oportunidade. Deus me deu oportunidade. Nós podemos usar a nossa oportunidade com sabedoria, com temor
e fazer algo que glorifique a Deus ou não. Então, meus queridos, a palavra para o nosso coração, para o nosso ensino, a palavra para a nossa decisão de servir ao Senhor com qualidade. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas, a minha vida. Eu sou feliz com Deus. Comecei no sítio, nos sítios, é plural, Pedra d'Água, Catolé, Timbaúba, Porteiras, muitos lugares, nos sítios, servindo a Deus, indo atrás das ovelhas do Senhor Jesus, acompanhado de meus pastores de outrora, homens que dedicaram suas vidas à obra de Deus, sendo auxiliados por suas esposas, sendo verdadeiro exemplo de abnegação, de humildade, de serviço ao Rei da Glória. Que Deus possa abençoar a memória daqueles santos e os descendentes. Todos tinham família, eram família servindo a Deus. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela minha experiência na Tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pelos Teus ministros, Senhor. Obrigado pelos meus primeiros ministros. Ó Deus, eu Te louvo por aqueles, meu Senhor, que me ajudaram nos primeiros passos a andar contigo. Deus bondoso, Deus poderoso, Deus fiel, abençoe e guarda as famílias deles, Senhor, os descendentes, filhos, netos, bisnetos, guarda, Senhor, a descendência dos Teus santos. Amado Pai, este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos, como eu tenho tomado nas minhas. Ó Deus, opera na vida dos meus irmãos. Querido Senhor, dá-nos a graça para continuar. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.